Os prédios, os arranha-céus, as fábricas, todos riem e a selva chora. Até cessarem as lágrimas, até secar a seiva, até não se ouvir gemidos nem lamentos. E como te mataram, mutilaram, cortaram, rasgaram, violaram, gerações e gerações não poderão mais ver tua beleza, teu verde. Esse texto poético também nos remete à nossa responsabilidade dessa geração aqui presente, nessa casa, no CREA, presente na direção do SENGE. Então, agradeço profundamente a direção do SENGE por me convidar para estar aqui com vocês. Eu fico absolutamente honrada, muito feliz, e queria agradecer, então, o Gerson Tertuliano, agradecer o Murilo Celso, inclusive por suas palavras gentis, e agradecer também, que não está presente por impossibilidade, o Gerson Taguatinga, que também é um parceiro de todas as atividades, e parabenizar todas as entidades, todas as pessoas e instituições aqui presentes. Pois bem, hoje nós estamos num dia muito especial. O Balestra até chegou a citar aqui, e eu havia notado, no jornal O Popular e outros jornais também, nós tivemos duas matérias importantes, relevantes, para demonstrar como nós estamos vivendo hoje a nossa relação com o Cerrado. O Ministério Público Federal ontem, no Dia do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente, encaminhou ações em vários estados, inclusive no estado de Goiás, e com a percepção clara do enorme nível de desmatamento ilegal, inclusive aqui no estado de Goiás, para servir carvoarias de vários estados, e especificamente siderúrgicas da região da Grande Belo Horizonte. Essas informações fizeram que o Ministério Público Federal encaminhasse também, com apoio certamente do Poder Judiciário, encaminhasse prisões de pessoas, porque se trata de desmatamento ilegal. E nós temos conseguido reverter no Brasil em torno de 70% o desmatamento da Amazônia, em torno de 60% o desmatamento do Cerrado. Só que, como o Gerson falou aqui, o Cerrado, ao contrário de outros biomas, diferente de outros biomas, ele não se reconstitui nesse momento da sua existência. Mas nós vamos ouvir aqui o professor Altair Salles, que é o maior conhecedor, junto com outros estudiosos aqui do nosso estado, conhecedor do Cerrado, conhece profundamente, é responsável pelo Memorial do Cerrado e, com certeza, vai nos trazer mais informações. Eu gostaria até de mencionar aqui nesse aspecto a importância, no caso de Goiás é um pouco menor isso, mas em outras regiões a importância de nós termos a preservação das terras indígenas. Hoje existe uma PEC, porque eu estou tratando da parte legislativa, existe uma PEC, conhecida como PEC 215, que pretende que as demarcações de terras indígenas elas não sejam mais feitas pela União diretamente, mas tenham que ser aprovadas pelo Congresso Nacional, ou seja, pelo ritmo do Congresso Nacional, pela ausência de profissionais que conheçam o assunto, nunca mais haverá demarcação de terra indígena. Então, os índios estão se posicionando, onde tem nações indígenas ali colocadas, não existem problemas ambientais dessa ordem. Não existe esse tipo de desmatamento, a não ser que tenha havido corrupção que envolva índios naquela região. Mas a facilidade para a preservação das terras é outra. Então, nós precisamos trabalhar, e eu vou falando assim, sugerindo ao SENGE, sugerindo à federação, se ainda não estiverem integrados algumas pautas, para verificarem essas pautas legislativas, e para fazerem coro às nações indígenas que estão se posicionando e aos parlamentares que têm feito todo o empenho para que isso seja superado. Essa PEC 215, se ela for aprovada, nós não teremos mais a demarcação das terras dos povos originários do Brasil.
A outra matéria que surge ali, assim, e essa questão das carvoarias, estava falando aqui com o desembargador, é totalmente ligada ao trabalho escravo e ao trabalho infantil. Nós levantamos ali na Câmara Federal, eu participava de uma CPI específica sobre o trabalho infantil, nós levantamos o que havia de informação do Ministério do Trabalho, e mais algumas informações de entidades que trabalham com crianças, sobre onde tem trabalho infantil. E quando nós falamos trabalho infantil, não é a criança aprender a lavar louça ou arrumar a cama, não. Certo? É a criança estar sendo colocada como adulta para poder ajudar a suprir as necessidades da sua família e ser tratada como se fosse adulta e escravizada como criança. Então, o trabalho infantil tem um peso enorme nas carvoarias. Então, isso também faz parte das preocupações relacionadas ao cerrado e ao meio ambiente. E o trabalho escravo, que vem sido fartamente combatido e que agora virou lei a semana passada, felizmente, está virando uma lei que avança e explica o trabalho escravo. Eu até gostaria aqui de fazer uns comentários relacionados aqui à legislação nacional. Eu penso que a legislação nacional para o meio ambiente, alguém pode aqui me contestar, que aqui está cheio de doutores sobre o assunto, mas eu penso que a legislação nacional, em geral, ela já existe em todo o contexto. O que precisa é alterar algumas das leis e a criação de alguns estatutos legais que sejam complementares ao que já existe. No caso do Cerrado, nós não temos praticamente nada, nesse momento, que tenha a força de impedimento da continuidade do que nós temos hoje, desse quadro que nós temos hoje. Então, nós criamos um projeto que é um marco legal do bioma cerrado. Acho que vocês têm aí, eu pedi para repassar, o marco legal do bioma cerrado, para que foi apresentado no ano passado, muita gente ainda não conhece, porque nós não tratamos o cerrado só como área rural. Essa é outra coisa que acontece nas nossas discussões. O cerrado também é área urbana. A área urbana também pertence ao cerrado. E todas as vezes que, mesmo com o Estatuto da Cidade, colocando claro quais são os limites para a construção, quais são os cuidados que devem ser tomados, mesmo havendo isso, no caso do cerrado, ainda falta uma percepção relacionada às cidades, às comunidades tradicionais, no nosso caso, um peso enorme das comunidades quilombolas, aqui no estado de Goiás, que fazem parte da tradição e da cultura do nosso cerrado. Então, as regiões onde nós temos quilombolas, muita gente pensa que só existe ali nos Calunga. Não é verdade. Nós temos dentro do estado de Goiás muitas comunidades. E eu vou citar uma aqui para espanto, talvez, de muita gente, que é uma comunidade quilombola que mora em Aparecida de Goiânia, num bairro, num pequeno bairro, um pouco das pessoas foram transferidas de Goiânia durante uma obra, se não me engano, da T63, e foi transferido Jardim Cascata. Tem uma comunidade quilombola que, por sinal, acabou de ser beneficiária da política de habitação pública, do Minha Casa Minha Vida, para que possa construir como comunidade quilombola, respeitando a sua cultura e tudo mais. Nós temos o Quilombo de Mesquita, ali ao lado de Brasília, situado ali em Cidade Ocidental, que as pessoas podem ir, podem ver, inclusive um grande empresário, infelizmente, de Brasília, meteu fogo ali na mata, precisou o Ministério Público Federal ir para cima, precisou o juiz federal ir para cima, porque queimou uma parte com fins de loteamento. Aqui eu não preciso dizer, porque tem aqui os profissionais que tomam conta ali, que administram, que estudaram, que fundaram ali a nossa APA do João Leite. Então, não precisa dizer como é que o setor imobiliário, muitas vezes, e infelizmente, acabam deixando o respeito para a atuação ali indeterminada, para cima dos córregos, para cima dos rios, para cima das comunidades tradicionais. Nós tivemos aqui os índios Avacanoeiro, na região ali de Niquelândia, quando foi ver, só tinha 2 ou 3 pessoas
dos avacanoeiros, que foram destruídos ali, juntamente com as árvores, juntamente com a fauna e a flora. Então, fazendo esses comentários aqui, eu acredito que nós precisamos de uma legislação mesmo, regulatória das cidades e do campo, do cerrado, de modo que a gente possa fazer com que a proteção tenha, inclusive, a capacidade de chegar até o judiciário, não só para as normas gerais do meio ambiente, mas especificamente para as necessidades do cerrado. Entrando aí a questão dos assentamentos e das comunidades de agricultura familiar e orgânica. Nós temos, talvez nem todo mundo aqui tenha conhecimento, mas nós temos aqui em Goiânia, numa área da Embrapa, tem alguém aqui da Embrapa? Você. Você que vai dar a palestra pela Embrapa aqui, não é? Então, nós temos numa área da Embrapa, ali na BR-153, um grupo de pessoas que faz pesquisa, que eu espero que continue lá, o SEDAC, que faz pesquisa em torno de 3.600 famílias que trabalham com extrativismo orgânico relacionado a produtos do cerrado. E que tem uma pequena indústria também desses produtos ali perto do Dom Fernando, ali na região da Vila Pedroso. O que esse pessoal faz? Ele trabalha para a agricultura familiar. A agricultura familiar é reconhecida como um espaço favorável para a preservação do cerrado. E aqui eu quero render homenagens ao professor Edvar e à Universidade Federal pelo trabalho relacionado a aqueles momentos do Centro-Oeste, como é que chama? A Feira do Centro-Oeste, que começou como uma feira com um diálogo mais amplo e passou a ser determinado para a linha da agricultura familiar e culturas tradicionais aqui do Centro-Oeste, especificamente de Goiás. Quero parabenizar meu correligionário agora, né? E, ao mesmo tempo, dizer que esse tipo de atitude pode não parecer nada, mas muda a economia de cada município e diminui a necessidade de utilização incorreta do cerrado. Por exemplo, é claro, como foi dito aqui, que a gente não vai fazer um coro ou um hino combatendo o agronegócio simplesmente por combater o agronegócio. Isso não pode ser desse modo. A gente precisa considerar todos os fatores de economia hoje existentes para determinar que tipo de desenvolvimento nós queremos. Agora, sem dúvida nenhuma, todos os documentos, todas as pesquisas demonstram que, no caso da Amazônia, o enfrentamento com os produtores de soja e de gado fizeram com que houvesse um retardamento na diminuição do desmatamento. Aliás, ontem saiu um documento da ONU tratando desse assunto. Se todo mundo aí depois quiser ver, o documento da ONU trata, inclusive, dessa questão da necessidade de jogar recursos e apoiar as iniciativas relacionadas à agricultura familiar, por causa da segurança alimentar. Então, amigos e amigas, eu tenho aqui a suspeita que, quando a gente olha para o Cerrado, fala, isso daqui é um negócio que não tem jeito, e não é verdade. Nós temos ainda 30% do Cerrado para salvar. Nós temos condições para que essa parte que nos resta salvar, essa geração aqui cuide para que cheguemos ao melhor resultado. Eu gostaria de pedir licença para vocês para ler um parágrafo aqui de um texto que eu havia feito para um momento anterior, que diz o seguinte, relacionado ao que foi dito aqui, sobre o fato do Cerrado não estar na Constituição como patrimônio nacional. Enquanto a Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal foram alçados à condição de patrimônio nacional, o mesmo não foi conferido ao Cerrado. E mesmo a Caatinga, vistos, portanto, como bioma de segunda categoria. O olhar parlamentar sobre o Cerrado, então, pensando no parlamento como ali 513 deputados, 81 senadores, na Constituinte não reconheceu o Cerrado como patrimônio nacional, mas deixou o Cerrado como de segunda categoria.
E mesmo, além de uma proteção legal mais frágil, o Cerrado foi palco de rápida ocupação agrícola, o que levou à perda de quase metade de sua área, de acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente para o ano de 2008. Na ocupação agrícola, a pecuária extensiva, a produção de grãos e de outras commodities, e a extração de carvão vegetal constituíram-se como vetores principais. E com a já em curso expansão da cana-de-açúcar, antes restrita ao Sudeste e Nordeste, certamente será ainda mais impactado, pois essa região não figurou como impedida para a expansão sucroalcooleira, à exceção de outras regiões. Bom, nesse contexto, o que o futuro reserva para o nosso bioma cerrado? Nosso desafio é preservar e utilizar este, que é um dos biomas mais antigos do mundo, com aproximadamente 30 milhões de anos. Já atingiu seu clímax evolutivo. E, como bem lembra o professor doutor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a PUC, Roberto Malheiros, é um verdadeiro tesouro incrustado no coração da América do Sul. Tendo em vista isso, nós pegamos 14 projetos em tramitação na Câmara Federal, e vinha do Senado, na Câmara e no Senado, e eu pude ser relatora de um projeto que nós consideramos um projeto que contribui bastante para a gestão e manejo integrado de águas urbanas. E aí a nossa preocupação de casar um projeto com o outro, de modo a defender o Cerrado e fazer com que haja uma reeducação da nossa população, a partir de nós mesmos, né, da nossa população e também das instituições, dos municípios, estados e da União, no sentido de adotando loteamentos novos, adotando novos parques imobiliários, adotando até nas casas das pessoas onde há essa possibilidade, haver o reuso da água urbana. A água é um patrimônio também do Cerrado, e nós percebemos a dificuldade que é para que a gente reconheça a água como um patrimônio de cidadania. Então, o Cerrado, eu acredito, o professor Pedro Wilson, quando era deputado federal, apresentou uma PEC em 1995, a PEC 115, que procura colocar na Constituição Federal o bioma Cerrado junto com os outros biomas. Não é estético isso, é para ter mais condições de financiamento e para demonstrar também para instituições internacionais que o Cerrado também é considerado institucionalmente como patrimônio nacional e que, portanto, precisa ter conexão na área de pesquisa, de ciência e também de investimentos sustentáveis. Por último, gostaria de mencionar que eu não sei se o Balessa ainda está aqui, tá? Não está. Mas aí já fica... Como eu estou aqui com direção de muitas instituições, mas especialmente o sindicato, eu gostaria de já deixar a sugestão aqui com relação a outra matéria que saiu hoje no Jornal Popular, não sei se saiu em outros veículos, deve ter saído, em que o Sindicato Rural de Goiás, eu até conheço o pessoal lá, eu vou me empenhar pessoalmente também, e a Federação da Agricultura de Goiás solicitaram ao governo do Estado, mais nitidamente a SEMAR, que diminua a área, a APA, a área de preservação, que diminua a APA da Serra Dourada em 42%. Para favorecer a produção dos produtores envolvidos, vamos dizer assim, das propriedades envolvidas. Então, eu estava conversando já com um dos engenheiros aqui, que tem relação com a SEMAR. Nós não podemos, na minha opinião, Gerson, permitir que isso vá para frente. É legítimo que o sindicato e a federação pleiteiem. É legítimo. Qualquer um pode pleitear o que deseja. Mas não é correto para nós, que temos conhecimento do que isso significa. A cidade de Goiás, o município de Goiás, é patrimônio da humanidade e foi considerado, assim, um dos itens sendo Serra Dourada.
a proteção àquela área. Então, nós não podemos permitir, na minha opinião, que isso aconteça. Então, peço aqui ao sindicato, à federação, a todas as instituições aqui, alguém que seja aqui do Estado de Goiás, aqui do governo do Estado, que nós intervenhamos nessa questão e não deixemos que esse assunto vá adiante. Porque é uma perda muito grande, 42% de uma área que é um dos itens considerados pela ONU para que Goiás pudesse ser considerado patrimônio da humanidade. Só tem 2 lugares que são patrimônio da humanidade no Centro-Oeste, Brasília e a cidade de Goiás. Então, não é possível que a gente fragilize, vulnerabilize um reconhecimento desse em função do atendimento a um pleito que não nos parece correto, não é? Então, é isso. Não sei como é que vai ser conduzido agora. Como é que é, Gerson? Como é que comanda? Tá bom. Agora nós vamos abrir o espaço para debates e perguntas. E eu convido para coordenar a mesa de debates o engenheiro eletricista Cláudio Henrique Bezerra Azevedo, diretor do SENGE e da FNE. Gente, eu vou quebrar o protocolo um pouquinho. Nós vamos aproveitar, Marcos Correntino, ele tem um compromisso que ele vai ter de fazer uma viagem. Ele é um dos nossos palestrantes, Marina, se for possível. Eu vou pedir para ele falar um pouquinho para a gente também. Ele é um grande defensor, presidente da Bacia do Meia Ponte, é um rio importante nosso. E logo após a gente faz as perguntas. Podemos fazer assim? Então tá como... Correntino, com a palavra. Tá bom. Então, convido o engenheiro eletricista Marcos Antônio Correntino da Cunha, presidente do Comitê da Bacia Rio Meia Ponte e representante da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, para, neste momento, proferir a palestra sobre recursos hídricos e meio ambiente. Bom dia a todos, é com grande satisfação que a gente está participando desse brilhante evento, atendendo aí o convite do nosso amigo, companheiro, Gerson Tertuliano, que vem lutando aí pelo sindicato, pela Federação Nacional dos Engenheiros, e eu fico contente de ver aqui vários companheiros de mais de 10 anos lutando aí nessa área aí da engenharia. Então o Gerson me pediu que falasse sobre água, meio ambiente relacionado com a água e dando ênfase para a parte do Cerrado. Eu falo o seguinte, a Terra, fazendo uma simulação com uma aeronave, o planeta Terra, ela está em movimento, a aeronave também em movimento. Só que o lixo que é produzido na aeronave, a aeronave pousa, o lixo é retirado da aeronave. Vem a Terra, onde é que ela vai parar para tirar o lixo da Terra? Não só o lixo físico, mas também o lixo mental, o lixo de falta de planejamento, o lixo da corrupção. Isso ainda é pior ainda. E outra coisa, a Terra gira em torno do eixo. Até hoje não vi ninguém ir lá jogar uma graxinha, jogar um óleo no eixo dessa Terra. Um dia esse eixo vai engripar e vai dar um tranco e ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então, pois bem, pode passar. Bom, o meio ambiente está muito relacionado com a ganância econômica e com o poderio econômico desenfreado. A pobreza e a ganância econômica, o desequilíbrio que tem entre a sociedade, entre a distribuição de renda, contribui sensivelmente para a degradação ambiental do Cerrado e para a degradação das águas do Cerrado. Vamos colocar aqui uns dados do PNUD, do Relatório de Desenvolvimento Humano. Esse relatório tem mais ou menos 6 anos, onde que ele aponta que os países industrializados respondem por 86% do produto mundial do consumo.
82% das exportações de bem e serviços, 71% de comércio mundial, 58% de toda a energia produzida e 93,3% dos usuários da internet. E ainda, 20% das populações mais pobres do planeta têm 1% do produto mundial, 1% das exportações e 1,5% das linhas telefônicas. E acentua também o processo de concentração de renda no mundo. As 3 pessoas mais ricas do planeta, as 3 pessoas juntas, detêm ativos superiores ao produto bruto dos 40 países mais pobres. Pouco mais de 200 pessoas juntas têm mais do que a renda anual de 45% dos habitantes do planeta, ou seja, tem mais que a renda anual de 2.000,7 bilhões de pessoas. Enquanto estiver existindo isso aí, o Cerrado está comprometido. Não só o Cerrado, como outro bioma. Então, em relação ao recurso, eu acho que você passou. Volta aí. Dá mais devagar, passa aí. É isso aí? Tá. Passar então. Então, em relação aos recursos águas, nós vamos ver aqui, de uma maneira geral, a disponibilidade de água no planeta. Mas antes, eu gostaria de falar que para fazer o controle da água no Cerrado, para fazer o controle da água em um país, nós precisamos de ter a gestão integrada. E a gestão começa desde lá do serviço de hidrometria, que é coletar os dados no campo. Se começar errado lá, com os dados errados, com os dados que não são corretos, já começa a dar problema final na gestão. E, infelizmente, isso é problemático. Eu cito um exemplo aqui do estado de Goiás, que deve ter uns 4 laboratórios de análise de água, quando a gente coleta no campo, e você manda fazer aquela mesma quantidade de água, o mesmo coleta, o mesmo parâmetro coletar, você tem 4 resultados diferentes. Aqui no Brasil, nós só temos praticamente uns 4 laboratórios para fazer qualidade de sedimento a contento. Vai passar para a hidrologia, que vai fazer os modelos para fazer a gestão, e quando chega lá na gestão, onde o gestor vai dar a outorga do uso da água, vai ter o problema com as informações iniciais. E isso, infelizmente, o nosso sistema CREA-CONF não está olhando e não está fiscalizando a contento. Precisa ter cuidado com isso aí. O CREA não está fiscalizando toda essa sequência. E hoje nós temos problemas devido a isso aí, essa não fiscalização a contento desse segmento. Disponibilidade sociais de água no planeta. Países muito pobres ou com escassez de água, nós temos índices menores que 500 metros cúbicos por habitante ano. Cita como exemplo a Líbia, a Arábia Saudita, Israel. País pobre em água, índice de 500 metros cúbicos por habitante ano até 1.000 metros cúbicos por habitante ano. Cita como exemplo o Egito, Cabo Verde, o Baixo Colorado dos Estados Unidos. País com abastecimento regular, o índice vai de 1.000 a 2.000 metros cúbicos por habitante por ano. Exemplo, Paquistão, Etiópia, Bélgica. País considerado suficiente, índice de 2.000 a 10.000 metros cúbicos por habitante ano. Aí nós temos Alemanha, França, México, Reino Unido, Espanha. País rico em água, aí o índice vai de 10.000 a 100.000 metros cúbicos por habitante por ano. Nós temos o Brasil, a Austrália e a Colômbia. Então, um país como o Brasil é rico em água. Mas isso aí pode levar nós a ter um conhecimento errôneo, pois a água não está distribuída onde é que nós queremos. As demandas não estão onde é que nós queremos. E isso leva a um conceito errôneo da grande disponibilidade hídrica do Brasil. Para fazer esses cálculos, normalmente aí uma pessoa, um habitante, considere que usa 200 litros
por dia de água. Aqui em Goiânia pode-se considerar isso aí. O consumo de uma pessoa, 200 litros por água. Lá em Brasília, nas residências do Lago Sul, chega a 800 litros por dia por água. E aqui em alguns condomínios em Goiânia, chega a 500 litros por dia água. Isso é um consumo exagerado, nós temos que ter cuidado, senão pode ter problema de escassez, semelhante ao que está acontecendo lá em São Paulo. Lá em São Paulo, problema de planejamento, hoje lá a água está escassa, como também lá em Pernambuco. Pode passar? Bom, em relação aos aproveitamentos múltiplos, nós temos, não no Brasil como no Cerrado, nós temos os usos consultivos e os usos não consultivos. Usos consultivos são os usos que a perda do que é derivado que retorna ao curso principal. E nós temos abastecimento urbano, abastecimento industrial e irrigação. Em relação à irrigação, é o uso que nós devemos ter o maior cuidado possível, né? Porque 1 milímetro de lama de água, 1 milímetro, se considerar que é 1 litro por metro quadrado, ou 10 metros cúbicos por hectare, o desperdício desse 1 milímetro, uma área irrigada de 100 hectares, representa 1 milhão de litros de água necessária. Então, nós temos aqui na região do Cerrado, e principalmente em Goiás e em Cristalina, em torno de 700 pivôs centrais, né? A maior concentração de pivô da América do Sul está aqui em Goiás, em Cristalina. Um pivô, se ele ficar ligado aí 20 horas por dia, gasta água que corresponde a abastecer uma cidade de 50 mil habitantes. Aqui em Goiás deve ter 12 ou 15 cidades com 50 mil habitantes. Então, por isso que nós temos que fazer o uso racional, automatizar os pivôs, só irrigar quando for precisar, fazer o controle necessário dessa água. Cobrança pelo uso da água, que vem para não só arrecadar o dinheiro, mas também para fazer a racionalização e o uso correto da água. A cobrança é um instrumento para esses fins. A irrigação consome 70% da água utilizada pela humanidade, a indústria 23%, a alimentação e higiene 7%. Uso não consultivo, a geração de energia elétrica, nos casos das pequenas centrais hidrelétricas, PCH, em Goiás, aqui, principalmente na região do sudoeste, mais ou menos em operação e prevista a entrar em operação, nós vamos ter aí umas 30 pequenas centrais hidrelétricas, que, juntando os pequenos reservatórios, pode ser representativo para evapotranspiração e modificação do microclima. Coloquei ali PCH porque as grandes reservatórios consomem, pode considerar consumo de água pela evaporação. Como exemplo, o reservatório de Sobradinho, que evapora lá por dia uma média de 340 metros cúbicos por segundo, a evaporação do reservatório de Sobradinho. Isso é mais que a vazão média que o nosso rio Meia Ponte joga no Paranaíba. É grande a evaporação. A recreação e pesca também cresce muito no Cerrado e principalmente em Goiás. São usos que não consomem água, que não há perda, mas porém são usos sujeitos à outorga da água. Então todos esses usos consultivos e não consultivos têm que ser outorgados. Com isso surgem os grandes problemas devido a esses usos. A oferta da água já não atende toda a demanda dos usos múltiplos. Exemplo, lá em São Paulo, nós vemos lá uma dificuldade tremenda, né? A Cantareira já utilizando o reservatório lá da água, da parte morta do reservatório, e já está secando. Então, problema que nós temos aí constante. Das 30 maiores ou piores doenças do mundo, 21 se relacionam com o controle inadequado dos recursos hídricos. Se a gente fazer uma pesquisa nos hospitais do Cerrado, vai comprovar que 60% das internações são devido a doenças de veiculação hídrica, falta ou contaminação. No Cerrado de Minas Gerais, já em 1990, já haviam desaparecido
558 dos 1.138 cursos d'água. Né? Quem conhece a região do Rio Corrente, ali na divisa de Bahia com Goiás, né, vê lá que vários afluentes do Rio Corrente, o Rio Corrente é afluente de São Francisco, já desapareceram. Por isso que tem que ter cuidado nessa transposição, no planejamento da bacia do São Francisco. Escassez danosa para a agricultura irrigada, que terá que atender 70% do aumento da demanda de alimentos da população mundial nos próximos 25 anos. Então, a agricultura, aí está um dilema, tem que irrigar, nós precisamos de alimento. O que tem que fazer? É fazer uma agricultura irrigada racional, colocar os pivôs central só para abrir quando precisar da irrigação, ter os equipamentos que dá a umidade do solo, que dá a temperatura, que dá a precipitação, a umidade, para que esse conjunto ligue o pivô automático e desliga quando a cultura já tiver com a sua necessidade de água já controlada. Outro tipo de cultura também mais resistente ao sol, a cultura de sequeiro, tem que ser desenvolvido para ajudar nessa parte da irrigação. Outro problema que nós temos, a Itaipu recebe a ordem de 47,34 milhões de toneladas de sedimento por ano, a usina de Itaipu. Isso representa uma caçamba de solo a cada 4,5 segundos sendo despejada na usina de Itaipu. Nós aqui no Cerrado, aqui em Goiás, estamos na bacia do Meia Ponte, em Goiânia, bacia do Meia Ponte, bacia do Paranaíba, bacia do Paraná, onde se localiza a usina de Itaipu. Então, a comporta da Itaipu, a comporta de fundo, já está emperrada devido a esse sedimento. No Brasil, nós temos aí mais de 60 reservatórios comprometidos com assoreamento. Eu presenciei um reservatório de uma micro-usina hidrelétrica lá em Pochorel, ficou assoreado em 2 anos. Acabou a geração de energia. E as turbinas dessa usina, as turbinas estão lá na Universidade Federal de Mato Grosso, lá em Cuiabá, para ver o que acontece com o problema de sedimento. Então, o problema sério de sedimento é que o pessoal da agricultura também, né, tem que ter os cuidados na conservação do solo para não carregar muito sedimento para os rios. Às vezes, a pessoa fica preocupada com a demanda de água que está sendo tirada para a irrigação e esquece, não preocupa com a parte de sedimento, que é muito sério. Passar. 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável. 2,5 bilhões não têm qualquer forma de saneamento. E o Brasil está bem atrasado nessa parte de saneamento. Está entendendo? Quem viaja para o Nordeste vê lá como é que a coisa é crítica. Nordeste, a região amazônica. Então, hoje é um caos de saneamento no Brasil, principalmente em questão de tratamento e coleta de esgoto. Em consequência disso, 8 milhões de mortes por ano, sendo a metade crianças. E doenças de veiculação hídrica, que pode ser por doenças por ingestão, como febre tifoide, cólera, disenteria bacilar, disenteria mediana, hepatite, poliomielite. Então, doenças carreadas pela água. Aqui em Goiânia, nós temos um problema sério com a H. pylori. 70% das verduras produzidas em Goiânia são produzidas pela água do córrego Caveirinha, pelo Cascavel. E, consequentemente, a isso aí, 70% da população de Goiânia está contaminada com H. pylori. Começa a sentir queimação, gastrite, depois vira úlcera e depois acaba lá no Hospital Araújo Jorge, Hospital de Câncer. É só fazer uma pesquisa. E isso aí, não é eu que falo não, é médico especialista em intestino, tá entendendo? E essa H. pylori é contaminada por quê? Nós estamos ingerindo fezes.
E eu presenciei lá no Córrego Cascavel, a pessoa usa a descarga lá, vai direto e a pessoa coleta lá a verdura 50 metros. Tem a Glaucio que fez um trabalho há 30 anos, uma pesquisa sobre isso, denunciou. O CREA fez uma pesquisa há 2 anos, denunciou. Além dessas bactérias, tem um problema dos venenos que eles jogam na planta. Faz coquetel, pega veneno de matar rato, carrapato, mistura tudo e joga na plantação. Entendeu? Então é um problema sério. Problema social, problema ambiental, problema de recursos hídricos. Né? Nem sempre nós alimentamos em casa, que vamos lavar as verduras direitinho, alimentamos em restaurante e não tem os devidos cuidados. Então é um problema sério que existe doença de veiculação hídrica. Esse é um exemplo. Vou passar outra aí. Doenças pela presença de substâncias substância química e água. É muito comum para a pessoa do interior fazer cisterna e usar poço, mini poço, chama mini poço, profundidade até 20, 30 metros, tirar a água e utilizar a água, mas não se sabe o que tem na água, não faz análise. Tem mais ou menos uns 10 anos, eu trabalhava na CPRM, em uma equipe de pesquisa, fazia um programa de geologia médica, descobriu lá, numa cidade aqui, mais ou menos 100 quilômetros de Goiânia, em Palmeiras, grande incidência de cádmio na água. E consequentemente, coincidente, a Universidade Federal tinha um professor lá de cardiologia, estava fazendo uma pesquisa nessa cidade. E o índice lá de doença cardiovascular era enorme, acima da média. Uma cidade pacata, por que teria aquela grande problema, pressão alta? Pessoa com 15 anos, 20 anos, tudo com pressão alta. Nós fomos lá e falamos, pode ser que é a presença de cádmio na água. Né? Problema de câncer, cidade de Morrinhos, aqui perto de Goiânia, também, 150 quilômetros. 50% da população com maior de 60 anos que reside em Morrinhos tem problema de câncer. Lá, a incidência na água do cromo é acima da média. Então, parece que é o cromo, acho que é hexavalente, que causa problema de câncer. Então, usa muita água lá, que não é água da Saneágua, usa água de poços, de cisterna, e eles nem sempre faz análise se pode usar, entendendo? Próximo. Isso é um tipo que a gente encontra muito aí, ó, esse chiqueiro. Isso aqui perto do manancial de abastecimento. Isso aqui produz lá um verme que é difícil a companhia de saneamento tratar. Passo outro. Isso aqui são as verduras, alface, couve irrigada com água totalmente poluída, com coliformes, que são vendidas e comercializadas 70% nas feiras e alguns supermercados de Goiânia. Pode passar. No Brasil. O Brasil é um país privilegiado de recursos hídricos, que tem um volume armazenado de 58 mil quilômetros cúbicos de água. Mas isso aí, que eu já falei antes, pode conduzir nós a uma ideia errônea dessa disponibilidade, porque não está onde é que nós queremos a disponibilidade de água. Tem o aquífero Guarani, vou passar. Isso aqui são as bacias, a disponibilidade hídrica de bacias. A Amazônia tem uma disponibilidade hídrica de 34,2 litros por segundo por quilômetro quadrado. Isso significa que cada quilômetro quadrado da bacia amazônica produz aquilo de água. Nós observamos ali que na bacia do São Francisco tem 4,5 litros por segundo por quadrado. A disponibilidade ali é pouco. Então precisa ter cuidado na transposição, no uso da água da bacia São Francisco. Também na bacia do Paraguai, onde é que está ali o Pantanal, a disponibilidade é pouca. Né? Então, às vezes, vê aquele monte de água no Pantanal, mas se você pegar a disponibilidade, litro por segundo por quilômetro quadrado, está bem abaixo da média. Nós temos aqui o aquífero Guarani, que começa no sudoeste de Goiás e atravessa os estados de Minas Gerais, estado de São Paulo
e abrange Argentina, Uruguai e Paraguai. Água subterrânea. Nessa faixa do aquífero Guarani está uma excelente faixa, todinha na faixa do Guarani, uma excelente faixa de agricultura para plantar, de boa qualidade, adubada naturalmente. Então o que acontece? Se não tiver cuidado, a água subterrânea vai ser contaminada com agrotóxico defensivo agrícola. E uma vez contaminada a água subterrânea, fica inviável fazer a sua descontaminação. Na França, existe lá poços tubulares, poços subterrâneos, que é estratégico. No caso de uma guerra, no caso de sabotagem, vai buscar água lá embaixo, lá no poço subterrâneo. Porque a velocidade da água superficial é medida em metros por segundo. E a velocidade da água subterrânea medida em metros por dia até metros por ano. Então, o poluente fica bem mais difícil, demora mais chegar lá embaixo. Então, com condição estratégica, a água superficial. E hoje, nós temos praticamente quase nada de monitoramento de água subterrânea no Brasil. Tem mais ou menos 3 anos, 4 anos, que a Agência Nacional de Água começou a fazer o monitoramento das águas subterrâneas. Isso é importante. Em São Paulo, por exemplo, lá tem lá em Diadema, o bairro Diadema, com a perfuração de poços sem um controle, o bairro afundou quase que a metade. Lá em Ribeirão Preto já não se pode mais perfurar poço subterrâneo para tirar a água no centro da cidade. Lá é o aquífero Guarani. É o problema aí de saturação da água. Próximo. Então, quando começa a faltar água para captação direta, tem que fazer os reservatórios, né? Os reservatórios para usina hidrelétrica e reservatório para abastecimento público. Então, nós temos aqui exemplo aqui no Cerrado, alguns reservatórios, como Sobradinho, que é o maior reservatório em área, né? Temos Tucuruí, Balbina, e reservatório brasileiro, em termos de volume, nós temos Serra da Mesa, aqui em Goiás, que é o maior reservatório aí já em operação. Quando se faz o reservatório, nós temos impactos ambientais causados pela construção do reservatório, que pode ser impactos a montante, que nem sempre são previstos no relatório de impacto ambiental, feito pelas empresas. Então, nós temos deposição de carga sólida, redução da velocidade da água e modificação da temperatura da água. Redução da velocidade da água e modificação da temperatura é um dos fatores mais importantes de qualidade para a preservação da biota aquática. Pequena modificação na temperatura, pequena modificação na velocidade da água, os peixes começam a desaparecer, não desova, né? A flora, a fauna aquática vão desaparecer com pequenas variações. Então, esses fatores de temperatura e velocidade da água é de grande importância. E quando faz o reservatório, a velocidade da água vai ser prejudicada, vai ser alterada a montante e a jusante. Impactos geomorfológicos, nós temos formação de novas áreas de inundações, degradação, morfologia no canal e assoreamento na desembocadura dos rios principais. Passar. Impactos bióticos, modificação na vegetação da fauna aquática e perda dos habitats. O grande problema do reservatório hoje que nós temos, principalmente da usina hidrelétrica, é que os esgotos chegam nesse reservatório sem tratamento. E com isso começa a criar as cianobactérias. E esse reservatório pode pegar essa cianobactéria e jogar para os reservatórios de abastecimento, né? Que é difícil a empresa de saneamento retirar toda a cianobactéria e todo o agrotóxico da água. Então, os reservatórios brasileiros, todos os reservatórios brasileiros estão contaminados, reservatórios de hidrelétrica estão contaminados com cianobactéria, todos. Em São Paulo, os reservatórios de hidrelétrica no estado de São Paulo estão tirando cianobactéria, até com pá, tira cianobactéria, de tantas contaminação que ficou com o esgoto que cai sem o devido tratamento.
Os impactos microclimáticos, os grandes reservatórios modificam a velocidade dos ventos, aumenta a taxa de evaporação, aumenta a umidade relativa do ar e aumenta a precipitação. Aqui é um exemplo de uma praia que tinha lá no Tocantins, próximo a Palmas. Depois que criou o reservatório lá de Lajeado, essa praia desapareceu. Hoje a ANA e a ANEEL tem uma resolução conjunta que obriga todo reservatório a ser monitorado constantemente por meio dessas estações telemétricas que mandam os dados de hora em hora ou de minuto em minuto para fazer o controle do nível e da vazão que está a montante e a jusante. Não só a parte de volume, mas também a parte de qualidade da água. Tem que ser monitorado constantemente e relatório enviado para a ANE e para a ANEEL. Isso ajuda muito na questão de planejamento de geração de energia. Tá certo? Bom, em relação aos aspectos legais e institucionais, né, começa a ter problema e tem que ter as leis. Então, nós podemos citar 4 dispositivos importantes. O Código de Água de 1934, a Constituição Federal de 1988, que fala que a água ou é domínio da União ou domínio do Estado. Então, acabou a água particular. Se o proprietário lá tem uma nascente, lá na sua propriedade, a água não é dele. A água ou é da União ou é do Estado. A água da União é quando um rio passa por mais de 2 estados. E a água do Estado, quando o rio ou o curso d'água nasce e morre no mesmo estado. Exemplo, o Meia Ponte é um rio estadual, o Araguaia, o Tocantins, o Aporé é um rio federal. Bom, ainda tem algumas controvérsias e entendimento a respeito da lei. A Constituição Federal de 1968, o artigo 22, fala: compete privativamente a União legislar sobre água. O artigo 30 fala: compete o município legislar sobre assunto de interesse local. Se a água é de interesse do município, por que ele não pode legislar? Então, isso ainda é uma controvérsia, isso aí. O município não pode fazer lei sobre água, só a União, o Estado fazendo complementar. Então, nós temos lei federal, a lei estadual e municipal não pode ter. Então, existe uma controvérsia nisso aí. O sistema de outorga. Tem outorga da União e dos Estados. Água subterrânea. A água subterrânea, quem dá outorga, quem dá autorização é o Estado. Porém, nós temos aqui o aquífero Guarani, que passa para o Goiás e Mato Grosso. Vai tirar a água do aquífero Guarani, então pode prejudicar tanto Goiás como Mato Grosso. Então, uns juristas acham que a outorga de água subterrânea deveria ficar com a União, porque a água subterrânea é transfronteiriça. Então, há esse entendimento. O problema das águas minerais. O DNPM dá o alvará de água para água mineral ou água térmica. E não tem, nesse caso, quando dá o alvará, tem uma questão aí da outorga pelo volume. Né? Então, fala água mineral. Então, que água existir, que mineral não fora. A água não é do reino animal, não é do reino vegetal, não é do reino espiritual, só pode ser mineral. Então, tem que ser também dada a outorga. Não basta só o alvará como mineral, tem que ter a gestão também como se fosse uma água comum a todos. E o Código de Água, o artigo 103, que ainda é válido, fala que as águas pluviais pertencem ao dono do prédio onde caírem diretamente, podendo o mesmo dispor delas à vontade. Então, não se dá outorga para água pluvial. Se eu pego lá na minha fazenda, construo lá o grande reservatório, eu pego aquela água da chuva e eu fico com ela lá só para mim, entendendo? E ninguém, nem a União, nem o Estado vai outorgar, vai autorizar eu pegar aquela água. Passar. Tem os fundamentos e os instrumentos da lei, essa lei 9.433, né?
fala que a água é um bem de domínio público, então não existe mais água particular. A água é um recurso natural, limitado, dotado de valor econômico, por isso que se cobra pelo uso da água. Em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e para animal. Em situação de escassez, mas o uso prioritário é o uso múltiplo da água. E quem define a prioridade do uso da água é o comitê de bacia. Somente em caso de escassez é que o uso é para abastecimento humano. Marquinhos, só para... seu tempo está acabando, para a gente deixar tempo para os debates. Certo, mais 2 minutos termina. A gestão é feita por participativo, aí entra a parte dos comitês, né? Nós temos a questão dos instrumentos, os planos de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos d'água. Então, o Comitê da Bacia do Paranaíba terminou ano passado o plano de recursos hídricos. No plano de recursos hídricos que foi feito durante 3 anos da Bacia do Paranaíba, lá aponta que 90% dos recursos deverão ser para a parte de saneamento. Isso está especificado no plano para atuação a médio, curto e longo prazo. Vou passar aí também. A cobrança pelo uso da água. Pode passar. Pode adiantar aí. Então, são cobrança pelo uso da água. Cobrança pelo uso da água, muitos acham, para que cobrar pelo uso da água? Isso aí é mais antigo. Isso veio desde a China antiga e Roma antiga. Cobrava já pelo uso da água. Tá entendendo? O Código de Água de 1934 também já permitia cobrança pelo uso da água. Então, quem pode fazer a cobrança pelo uso da água é o comitê de bacia. Somente o comitê de bacia é que se faz a cobrança pelo uso da água e determina os valores, os mecanismos de cobrança. Então, o comitê de bacia é o órgão de Estado, é formado pelo poder público de usuário das águas, sociedade civil. O comitê estadual é criado pelo decreto do governador e o comitê federal pelo decreto do presidente. O último slide. Compete aos comitês promover debate das questões relacionadas a recursos hídricos, arbitrar em primeira instância administrativa os conflitos relacionados aos recursos hídricos. Então, primeira instância administrativa a dirimir dúvidas e conflitos de água é o comitê de bacia. Não é o poder público e não é o judiciário. Nós temos aqui um grande conflito na região de Cristalina, conflito de uso da água com os irrigantes e com a geração de energia elétrica de batalha. Então, o comitê que está do Paranaíba, que está resolvendo essas questões lá, que compete ao comitê. E também implantar o mecanismo de cobrança pelo uso da água. Nós já temos vários comitês que cobram pelo uso da água, o comitê do Piracicaba, do São Francisco, o comitê do Rio Araguari. Então, nós estamos preparando o Comitê Federal do Paranaíba e do Meia Ponte para futuro próximo ter a cobrança pelo uso da água, que vai ajudar muito na gestão. Bom, era isso que eu tinha a falar e agradeço a paciência e estou à disposição por pergunta, qualquer esclarecimento que fizer necessário. Bem, em nome do Sindicato e da Federação Nacional dos Engenheiros, eu agradeço aos palestrantes, o engenheiro Marcos Correntino, que foi diretor, inclusive, do Sindicato dos Engenheiros, a deputada Marina, nossa velha companheira dos seus tempos de vereança, passando pela sua candidatura a governador no estado de Goiás, sempre foi parceira do movimento sindical goiano, inclusive do movimento sindical dos engenheiros goianos. Então, está aberta aí as perguntas para que os nossos palestrantes possam respondê-las. Colega lá no fundo, vamos levar o microfone para ele. Bom dia, eu sou Raulino, servidor do INCRA e militante da Reforma Agrária. Marina, nós já conhecemos faz muito tempo, né? Várias jornadas. Eu fico muito preocupado com a questão do cerrado. Há umas pesquisas dizendo que daqui a 20, ou mais tardar 30 anos, se continuar a devastação que está havendo, não terá mais cerrado. Nossos netos não virão mais cerrado.
E estamos percebendo também que, em vez de aumentarmos as unidades de conservação no estado de Goiás, parece que está havendo uma briga para diminuí-lo. Exemplo nítido que está acontecendo, você falou, que estão abrindo uma porta, se isso aí conseguir, se a FAEG e o Sindicato Rural de Goiás conseguirem, vai abrir uma porta para outras e outras unidades de conservação, como a Terra Ronca, de Caldas Novas e outras,